Esta semana, o plenário pode votar duas medidas provisórias que estão pertinho de perder a validade. A gente vai explicar direitinho o que isso pode mudar na sua vida. Enquanto o governo Bolsonaro não assume o Planalto, vamos ver como está a movimentação em busca de apoio aqui no Congresso. E ainda, veterinário de graça para animais recolhidos das ruas. A autorização avança na Câmara. Esta semana, o plenário pode votar duas medidas provisórias que estão pertinho de perder a validade. Elas deixam de valer já na quarta-feira da semana que vem. E a gente conversa com a Dini Moraes, que acompanha as votações aqui no plenário Ulisses Guimarães, para falar um pouco da pauta da semana. Dini, será que o Congresso consegue votar essas propostas até a semana que vem? Jaciene, é possível que sim, porque essas duas medidas provisórias já não são tão polêmicas assim. Vamos começar explicando a primeira delas. Ela cria uma espécie de fundo, um Fundo Nacional de Desenvolvimento Ferroviário. A ideia é que esse fundo ele tenha dinheiro não só do orçamento público, mas também de doações, e ele dure 5 anos. Qual que é a grande ideia? Estimular os investimentos no setor ferroviário brasileiro. E aí, diminuindo a quantidade de carros nas ruas, de caminhões, diminuindo a quantidade de acidentes, diminuindo a emissão de gases poluentes, enfim, trazendo uma maior eficiência para o setor ferroviário brasileiro, e isso é um consenso. Pode ter sim uma espécie de algumas divergências pontuais no texto, mas sobre o assunto em si há um certo consenso. Agora, Dini, a segunda medida provisória, ela já deu o que falar aqui na Câmara, né? Muita discussão, inclusive aqui no plenário, apesar de não ter sido ainda discutida formalmente, né, aqui no plenário, que é a medida provisória que altera, muda a forma de distribuição do dinheiro arrecadado pelas loterias, né? Será que essa semana a Câmara consegue votar essa proposta? Então, como você bem lembrou, essa proposta já deu o que falar. Isso porque o governo, quando editou essa medida provisória, ele editou a medida provisória 841. E essa medida provisória, ela tirava dinheiro da cultura e do esporte para passar para a área de segurança. E aí houve um grita geral das classes artísticas e esportivas não querendo perder esses recursos que são tão importantes para essa área. Então, o que aconteceu? O governo voltou atrás e editou uma outra medida provisória, a 846, anulando aquela primeira e conversando, negociando entre as áreas, criando aí um texto meio termo, de consenso entre as áreas, e é esse texto que vai ser trazido para a votação aqui agora, entendeu, Jaciene? Ou seja, um texto modificado, né? Exatamente. E esse texto é um texto mais acordado, então provavelmente ele vai ser aprovado com facilidade. Agora, sabe o que eu acho interessante a gente ressaltar nesse ponto? É que o dinheiro das loterias, gente, ele não vai só para a mão de quem acerta os números das loterias. Ano passado foram quase 14 bilhões de reais arrecadados com apostas. Desses 14 bilhões, 6 bilhões e meio foram distribuídos para as áreas sociais. E desses 6 bilhões, 3 bilhões foram para a educação, para a cultura, para o esporte e para a segurança. E aí você me pergunta, qual é a ideia dessa medida provisória? A ideia é que a área de segurança ganhe mais dinheiro. Então, passando dos 400 milhões de reais que foram distribuídos no ano passado, para mais de 1 bilhão de reais a serem distribuídos no ano que vem. Então, há aí uma modificação significativa. O pessoal da educação e da cultura e do esporte vai receber basicamente a mesma coisa, não há grandes mudanças, e por isso que agora tem um consenso, porque apesar de estar aumentando de segurança, não está diminuindo tanto das outras áreas. Isso. Agora, Dini, você destacaria mais alguma outra proposta para essa semana? Destacaria sim, Jaciene, principalmente a proposta que muda o super simples, aquela cobrança diferenciada de impostos para micro e pequenas empresas. O projeto que está pronto para você votar aqui, pode ser votado aqui essa semana, ele inclui nesse regime simplificado de cobrança de impostos empresas de controle de pragas urbanas, de fisioterapia e de transporte turístico. Então são aí novas atividades que vão poder fazer parte dessa cobrança mais simplificada de impostos aí, né? Tá certo, Dini, muito obrigada pelas informações. Eu só tenho uma coisa a acrescentar, Jaciene. Nessa terça-feira tem reunião das lideranças partidárias. Então eles também podem incluir outros assuntos que podem vir
vir a ser votados aqui no plenário da Câmara, lembrando que eles ali fazem os acordos que podem viabilizar a aprovação mais rápida, né, e mais tranquila das propostas. Muito obrigada, Dini. Lembrando que você pode acompanhar todo o debate, toda a discussão, todas as votações aqui no plenário Ulisses Guimarães, pela TV Câmara, também pelo YouTube e pela internet. É só você acessar www.câmara.leg.br. Enquanto o novo governo não assume o Planalto, aumenta a expectativa pelo apoio que Bolsonaro terá no Congresso. Para aprovar a reforma da Previdência, uma das prioridades do presidente eleito, é preciso muito apoio. 308 votos a favor. Para este e outros casos, quanto maior a base de apoio, melhor. Segundo o novo governo, nomeação em ministérios e liberação de verbas para pagar emendas ao orçamento apresentadas por parlamentares não serão moeda de troca. Nós aceitamos sugestões e indicações desde que tenham um perfil técnico qualificado, que venha para ajudar o Brasil e não para fazer tomar lá da cá. Eu acho que a gente tem total condições. Se você somar aí o PSDB, PR, PRB, DEM, o próprio PSL, você tem totais condições de formar uma maioria aqui dentro da casa. E todos nós aqui sabemos, né, que esse modelo de indicações partidárias está exaurido. Muitos partidos ainda não anunciaram uma posição oficial em relação ao futuro governo. O clima no Congresso ainda é de espera. O governo tem dito, eu não vou fazer acordo com partidos, eu não vou fazer acordo em cima de cargos, eu não vou fazer acordo em cima do toma lá da cá. O Brasil vem sofrendo mudanças, até aqui as mudanças estão sendo boas. Acho que estamos vivendo também uma mudança nisso. E aí o cidadão é que vai ter um papel muito importante de cobrar do parlamentar no qual ele votou. Né? Porque hoje com a rede social nada se esconde. Eu acho que ele terá uma base de apoio relativa, não será uma grande base de apoio como houve no governo do presidente Lula, que houve no governo Fernando Henrique Cardoso. Mas vai ter uma base de apoio, dependendo de como for o diálogo com os deputados, os seus líderes, ele poderá ter um apoio folgado ou um apoio mais difícil. Na oposição, PSB, PDT e PCdoB articulam a criação de um bloco para atuação em conjunto. Por enquanto, o PT não está na conversa, mas integrantes do possível futuro bloco dizem que os petistas não estão excluídos. Não é nenhum movimento contra o PT. O PT ou qualquer outra força política de oposição que entenda que deve se comportar dessa maneira, contestando aquilo que merece ser contestado, mas também sendo contributivo, propositivo, evidentemente será bem-vindo. Para o PT, o momento é de oposição unida. A nossa disposição do Partido dos Trabalhadores é trabalhar na perspectiva de que nós fortaleçamos uma frente dentro de um campo democrático popular. A conjuntura exige isso de nós, exige que nós nos unifiquemos. Universidade, cultura, ciência e tecnologia. Medida provisória pede reforço para tudo isso por meio dos chamados fundos patrimoniais. Algumas das maiores universidades do mundo têm nas doações privadas uma importante fonte de financiamento. Só nos Estados Unidos, os fundos patrimoniais dessas instituições somam mais de 500 bilhões de dólares. No Brasil, as universidades públicas, que são as principais responsáveis pelo desenvolvimento científico e tecnológico, sofrem com cortes no orçamento. Nós temos que ter outras alternativas, nós temos que procurar que as universidades possam se abrir mais ao mercado, possam captar mais recursos. Nós temos que fazer os fundos patrimoniais, por exemplo, que é uma alternativa importante. Hoje nós vemos grandes universidades no mundo que têm fundos patrimoniais muito grandes, mas bilionários. E isso acaba fomentando pesquisa, fomenta inclusive o pagamento de vagas para alunos carentes. O Congresso analisa a medida provisória que regulamenta a criação de fundos patrimoniais para estimular doações privadas para projetos de interesse público em diversas áreas. O objetivo é que esses fundos sirvam como financiamento de longo prazo para instituições por meio de parcerias, programas e projetos. Funcionaria muito bem, na minha opinião, criar esses fundos, né, de investimento, fundos que são chamados de endowments, né, que são possibilidades da universidade colocar esses recursos nesses fundos
para momentos mais difíceis ou para algum projeto ou ação específica. Isso é muito comum no exterior e acredito que é um caminho interessante que as universidades públicas brasileiras podem seguir. A medida provisória abre a possibilidade de criação de fundos patrimoniais nas áreas de educação, cultura, saúde, meio ambiente, assistência social, desporto, ciência e tecnologia. Pesquisadores, no entanto, temem que a iniciativa vise retirar responsabilidades do governo no financiamento da ciência brasileira. Não resolve. Ele ajuda. Se a gente ficar pensando que os fundos patrimoniais vão substituir a importância do setor público em investir em ciência e tecnologia, nós estamos muito enganados. Porque em qualquer lugar do mundo é o setor público que investe pesadamente em ciência e tecnologia. A atual Lei Brasileira de Controle de Medicamentos tem 45 anos e estabelece que uma receita médica só tem validade naquela unidade da federação em que ela foi feita, por um médico com registro de médico daquela unidade da federação, seja Estado ou Distrito Federal. O problema é que hoje as pessoas viajam, esquecem os medicamentos, esquecem as receitas e aí precisam se consultar novamente para resolver esse problema. Mas muito em breve isso vai estar mudando. Já foi sancionada, no começo de novembro, uma lei que entra em vigor em 90 dias, portanto, a partir de 8 de fevereiro, e que estabelece que a receita médica tem validade em todo o país. Eu estou aqui com a doutora Rosana Barreto, que é médica e já passou várias vezes por essa situação, não é, doutora? De ter que dar uma receita para alguém que perdeu aquela receita ou medicamento está fora do seu estado, né? Com certeza, isso é muito comum. O paciente, às vezes, está com uma receita de um antibiótico ou mesmo de um psicotrópico, uma medicação controlada, e esquece a medicação ou esquece a receita e está em outro estado. Isso, sem dúvida, vai ajudar muito, né? Isso, inclusive, essa situação leva o paciente, algumas vezes, até a procurar uma emergência, porque, às vezes, ele está usando uma medicação controlada, ele se vê sem aquela medicação, sem conseguir comprar, tá com a receita, mas não consegue comprar na farmácia e ele tem que correr para conseguir uma troca, algo que poderia ser facilmente, ele poderia utilizar aquela receita que ele já possui. Comissão de Direitos Humanos e Minorias debateu o princípio do Estado laico e a diversidade religiosa no país. Representantes de várias crenças disseram que o princípio do Estado laico está ameaçado no Brasil. Na audiência promovida pela Comissão de Direitos Humanos, cristãos e seguidores de religiões de matriz africana ressaltaram que a diversidade religiosa existente no país deve ser respeitada e que é função dos órgãos públicos prevenir e combater todas as formas de violência e intolerância contra a liberdade de fé. É necessário que denuncie esses processos, que tenhamos uma luta e uma permanente atuação dos grupos religiosos, mas não só os grupos religiosos, ateus, agnósticos, apateístas, no sentido de que possamos defender uma Constituição republicana, separada da igreja. Porque senão teremos um Estado confessional ou teocrático e que beneficiará um determinado segmento e excluirá todos os demais. O que a gente tem hoje no Brasil é a imposição de doutrinas religiosas para definição, para regulamentação e controle, vamos dizer assim, da vida das pessoas e das práticas religiosas. Eu lembro, para citar o exemplo das práticas religiosas, do projeto-lei que está para ser definido no STF, que tem relação com a sacralização de animais nos terreiros. Os participantes do debate defenderam a variedade religiosa no Brasil. O que é que nos faz brasileiro, republicanos, numa república? É conviver com a diversidade. Se a pessoa é ateia, ela se sentir brasileira. Se ela é de Umbanda, ela se sentir brasileira. É preciso reagir, resistir e reconstruir as nossas relações. Ou seja, ninguém é dono da verdade e é importante perceber o respeito que cada um tem. Em socorro aos animais abandonados, veterinários poderão dar consulta grátis ou a baixo preço. A proposta ainda será analisada na Comissão de Constituição e Justiça.
Os olhinhos tristes não deixam dúvidas. Quando a pérola foi resgatada nas ruas da Ceilândia, cidade a 30 quilômetros de Brasília, já estava doente. O vírus da sinomose havia atingido a coluna dela e a pérola ficou paraplégica. Foi a Luzimar quem resgatou a pérola e, além da cadelinha, ela abriga outros 7 cachorros e 66 gatos. Em casa, sem recursos para cuidar de tantos bichinhos, a Luzimar comemora a ajuda que teve do veterinário no caso da pérola. Se ele tivesse me cobrado normal mesmo, seria muito mais de R$5.000, mas ele me cobrou R$2.500. Não é raro encontrar médicos veterinários que ajudam as voluntárias cobrando menos pelas consultas ou até atendendo os bichos de graça. Mas há denúncias de que alguns veterinários vinham sendo impedidos pelos conselhos regionais de prestarem esse tipo de serviço sem vínculo com campanhas de utilidade pública. O debate chegou à Câmara e a Comissão de Trabalho aprovou o projeto que autoriza os médicos veterinários a atender animais abandonados ou cujos donos não tenham dinheiro para pagar a consulta. Mas com uma ressalva: a consulta mais barata ou até de graça não pode caracterizar concorrência desleal. Eu acho que isso é muito importante, tanto para o profissional dele poder escolher se ele vai ou não atender gratuitamente ou com um valor abaixo do permitido dentro dessas condições, e também importante para o animal, né, que muitas vezes precisa de um cuidado e não tem acesso e acaba ficando aí à míngua, totalmente abandonado. A assessora do Conselho Federal de Medicina Veterinária, Erivânia Camelo, não vê necessidade da aprovação do projeto. Segundo ela, uma resolução do Conselho já permite que os veterinários façam tratamento gratuito desde que não haja propaganda. O médico veterinário ele tem o direito de escolher o seu cliente. Ele pode atender de graça no seu consultório, ele não pode fazer essa divulgação, porque aí caracteriza que ele está fazendo promoção, e isso aí não é permitido em nenhuma profissão, e também aqui na medicina veterinária. E essas foram as notícias da Câmara nesta segunda-feira. Para mais detalhes ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. Nós voltamos amanhã.